Voilà, donc nous allons reprendre la deuxième partie de cet après-midi, qui est elle-même partagée en deux parties. D'abord, une intervention de Bernard Pinto-Almeida, qui est professeur à l'université de Porto, et plus exactement donc, dans le cadre des Beaux-Arts, qui enseigne l'histoire de l'art, la théorie de l'art, qui est lui-même un critique d'art très important et très reconnu, et qui ne ménage pas son énergie dans le domaine de la publication, puisqu'il dirige des collections, n'est-ce pas, de livres d'art, ce qui fait que, au-delà de la question de l'histoire de l'art ou de théorie de l'art, on peut considérer comme un théoricien esthétique d'une certaine manière. Alors, son intervention va être faite en portugais, et je suis uniquement à cette table pour, à la fin de son intervention, en quelques phrases, tenter l'impossible, à savoir la synthétisation de ce qu'il va nous dire, et qui s'intitule Du corpo à carne, du corps à la chair. Je lui cède la parole. Boa tarde. Eu queria começar por agradecer ao José Gil o convite que me fez para estar presente nestes encontros, também ao Instituto Franco-Português e, evidentemente, ao Instituto de Filosofia da Linguagem, que digamos, estão ligados a este encontro e, em particular, ao Pátio que fez o favor de me apresentar. A minha intervenção chama-se Do Corpo à Carne, Apontamentos de um Trajeto, e começa sob a égide de uma citação de Giorgio Colli, que diz: a arte é a expressão de uma expressão e não do objeto representativo. À expressão que a expressa, por vezes, não se lhe encontra uma representação correspondente. Isto sucede por causa da natureza evanescente de tais representações, das quais não resulta possível recuperar nem o sujeito, nem o objeto. Experimenta-se um estupor como diante de um surgir milagroso da expressão artística. A representação de que provém é inacessível. E, ainda de Schelling, a carne é o verdadeiro caldo de todas as cores. Alguns, num momento indecidível e, no entanto, crucial dessa longa linha de tempo de contornos narrativos, a que chamamos de História da Arte do Ocidente, os artistas terão começado a duvidar do sentido de representar o corpo. Este momento não é, por si mesmo, suscetível de datar com precisão, como, aliás, nenhum momento propriamente histórico é, e muito menos os da arte. Ainda que seja possível sugerir pequenos acontecimentos que nos levam a supor que, de facto, assim aconteceu. Que significa, porém, a afirmação feita quanto à perda de sentido de representar o corpo se, ao contrário, a tradição das artes, e em particular da pintura e da escultura, parecem não ter feito outra coisa desde tempos imemoriais. Gostaria de avançar um argumento. A arte, de facto, representou o passado do corpo, na Antiguidade Clássica, e depois nos períodos que desta se inspiraram, com maior ou menor convicção, precisamente porque nessas representações se manifestava uma crença profunda e em toda a linha defendida e compreendida como tal, de que a representação do corpo como uma unidade, como um todo, por assim dizer, simbolizava, no sentido panofskiano do termo, a unidade da própria alma. Sustentarei assim que a já referida unidade da alma se revestia da própria unidade do corpo que a representava e simbolizava, uma vez que a alma, enquanto tal, era a dimensão em si mesma mais irrepresentável de quantas se suspeitava habitarem o corpo. Disto se poderiam dar inúmeros e fecundíssimos exemplos que iriam, pelo menos, desde as representações escultóricas dos gregos e dos romanos, passando pela grande estatuária medieval de caráter naturalista, em particular a do período gótico, até à pintura de um Rafael ou de qualquer outro grande mestre renascentista. O que mudou, então? O que mudou antes do que foi mudando foi que, a pouco e pouco, esta funda identificação entre as duas entidades, corpo e alma, ou corpo e mente, foi cedendo lugar a uma outra concepção, ao mesmo tempo filosófica, religiosa e mesmo científica, em que não apenas era a própria noção de alma que ia sendo posta em questão, como também a unidade outrora acreditada ao corpo que, pelo menos a partir de Leonardo e das suas célebres experiências com a dissecação de cadáveres, foi cedendo progressivo lugar a uma analítica de caráter científico ou experimental que
que cada vez mais fragmentava o corpo e nele separava carne, ossos, vísceras, músculos, perseguindo um conhecimento que se aprofundava constantemente à luz das descobertas anatómicas. O que, naturalmente, veio a ter as mais profundas consequências na arte da pintura e da escultura, tal como, de outro modo, as teve na literatura. Pensemos, por exemplo, em Aretino, cujos poemas eróticos serviriam a inspirar as gravuras de Marco António Raimondi. Também neste aspecto, a obra de Tiziano foi das primeiras a escrever uma mudança profunda de sentido e até de paradigma quanto às chamadas funções da representação dos corpos na pintura, ao menos naquele sentido canónico que lhe havia sido dado pela narrativa renascentista. Como já outrora escrevi, e aqui retomo, começaremos por tomar como assente que a noção de corpo corresponde a uma forma por excelência de representação da unidade na cultura clássica. Ela é, de facto, a mais evidente das formas de unidade que caracterizaram o pensamento e a expressão clássicos, desde o século V grego até à Renascença, pesem embora as diferenças profundas de sentido que a representação foi tomando, em particular na época medieval. As representações do corpo surgem referenciadas sempre a uma ideia de unidade. Corpo do atleta ou do orador grego, ou depois do guerreiro romano, corpo de Cristo na tradição medieval, ou corpo do homem na representação renascentista, é sobre essa matriz unitária do corpo de concepção clássica, como disse, que as figurações dos corpos se produzem e reproduzem ao longo de mais de 10 séculos de arte no Ocidente. E diria mesmo, talvez, de 15 séculos de arte no Ocidente. Por corpo clássico, se entendendo então aqui o corpo uno, ou o corpo fechado, numa palavra, o corpo representável a partir do seu exterior, não tocado na sua imagem, por uma consciência do que se poderia designar como uma contingência do seu acidente. Lembremos, porém, e para melhor o explicitar, que mesmo nas representações de Cristo descendo da cruz, e com raras exceções, tal como nas representações portentosas de atletas ou de guerreiros feridos ou moribundos que aparecem com frequência na arte clássica, greco-romana, era sempre o corpo na sua máxima dimensão de inteireza, ou seja, comunidade, o que se representava. Daí, de resto, a particular violência das representações de Salomé na pintura, exibindo como troféu a cabeça cortada do corpo de São João Batista. Tratava-se, depois, de entender o corpo como uma unidade não fragmentada ou fragmentária, não acidental e, como tal, não suscetível de deixar tornar visível a sua carne, mantida sempre num escondimento que a reforçava como dimensão puramente interior. Sabe-se, nomeadamente, que o próprio Rafael teria chegado a representar, ao menos em fases primeiras das suas obras, os esqueletos das figuras para depois os ir sucessivamente cobrindo com o corpo e, finalmente, com as vestes das figuras, em função de atingir essa dimensão unitária última que era essencial à representação clássica dos corpos. E ainda que se saiba que esses magníficos estudos não se destinavam a ser mostrados, mas a constituir ensaios conducentes a um aperfeiçoamento da forma final, foi com os desenhos de dissecações de fragmentos do corpo por Leonardo que esta obscenidade, que consiste em dar a ver a carne, os seus tecidos, os seus músculos, etc., fez de facto a sua primeira entrada na cena da arte. Poderíamos dizer então, com Deleuze, que la peinture moderne commence quand l'homme lui-même ne se vit plus tout à fait comme une essence, mais plutôt comme un accident. Ora, o que pretendo sustentar, como se vai compreendendo, é que esta unidade concepto-formal dos corpos não reportava senão à noção de uma idêntica, ainda que em si mesma representável, unidade da alma. Não se autorizava, portanto, a representação do corpo, senão em relação, ora, com uma sua utilidade direta e funcional, o atletismo para os gregos, a pose guerreira para os romanos, as figurações dos apóstolos para a medievalidade, dos príncipes e das figuras da narrativa bíblica para os renascentistas, ou das figuras da mitologia para o tardo renascimento e o maneirismo, ora, com uma exaltação da unidade da própria alma, que deste modo se tornava simbolicamente representável. Numa passagem do seu célebre tratado sobre a pintura, Alberti escrevia já uma afirmação muito nítida que imediatamente nos confirma nesta convicção, uma vez que nos leva diretos ao cerne da questão. Escrevia aí o grande teórico renascentista que os movimentos da alma são reconhecidos por meio dos movimentos dos corpos. Há movimentos da alma chamados afecções, dor, alegria, temor, desejo e outros. Há movimentos do corpo, crescer, encolher-se, queixar-se, melhorar-se, mover-se de um lugar para o outro. Os pintores, querendo mostrar movimentos da mente com os movimentos das partes do corpo, nós, pintores, usamos apenas os movimentos de um sítio ou outro.
E chegando aos nossos dias, recentemente, Michael Baxendale não deixou, por sua vez, de lembrar que mesmo Leonardo põe grande ênfase e ocupa muitas páginas nos seus tratados com as apreciações da pintura. E cita Leonardo: as coisas mais importantes, ao discutir sobre pintura, são os movimentos correspondentes à condição mental de cada ser vivo. Verificava-se, pois, como regra fundamental, a presença, no plano das representações, de uma imediata continuidade espacial, portanto, e uma vez mais, como diria Panofsky, simbólica, entre o corpo e a alma. Ora, a diferença essencial de Tiziano, como já em anterior estudo procurei demonstrar, foi a ter procedido à tentativa de separar o que seria da ordem de um espaço autonomizado relativamente ao próprio corpo, existindo este como uma sua dimensão interior, no sentido de interna, não psicológica, mas forjada pelas sensações e, precisamente por isso, pertencente ao corpo ao campo do não representável, que como tal se vai descontinuando o corpo dessa sua anterioridade, ou junção perfeita e fundamental, com o que se poderia designar como o espaço da alma, para lhe introduzir o princípio de um desequilíbrio, de uma falha, ou melhor ainda, a marca da percepção inquietante de nele haver uma descontinuidade fundamental, através da qual uma dúvida profunda começa a interpor-se e a se ingrar, desfazendo por esse meio o corpo da sua unidade outrora fechada e inatingível. Ora, é a própria consideração de poder existir uma dimensão secreta de interioridade neste mesmo corpo, que ainda há pouco parecia inexpugnável, da sua unidade e da sua função de continente da alma, e que agora se produz como forma que acolhe um espaço autónomo de sensações, ou de desejo, ou de êxtase, tal como pouco depois veremos na Santa Teresa de Bernini e em outras obras maiores, o fator que, por excelência, lhe retira aquele sentido da unidade clássica, que provinha da continuidade corpo-alma, para agenciar antes uma espacialidade própria, secreta, individuada e, como tal, propriamente desejante. Lacan diria que bastava olhar para a obra-prima de Bernini para ver quelle jouit. E essa dimensão escondida do corpo é singularizadora, tornando o corpo descontínuo não apenas a si mesmo, como face ao seu exterior, e aberta, portanto, ao espaço das subjetivações, na medida em que depende apenas do estado das suas sensações, e já não de qualquer outra função que lhe seria pré-existente. Dir-se-ia, então, resumindo, para trás para o que eu ia enunciar, que o espaço de um corpo, a partir desta nova concepção, começa precisamente onde este se torna autossuficiente e se basta a si mesmo, como tal, sem precisar da garantia do olhar do outro para se completar como um todo e, portanto, quando já não precisa de ser vivido para o que seria um fora de si, o olhar dos outros, um recipiente de uma alma que no fundo não lhe pertence, como antes, para o espaço interior, assim produzido de si mesmo. É então este corpo, dimensionado como interioridade, como espaço interno, em que se podem gerar subjetivações diferenciadas, o que doravante se irá procurar representar, precisamente como aquilo que importa de veras à arte. Ou seja, uma representação que se pode agora fechar àquela outra dimensão simbólica, destinada a representar-se para fora como uma unidade externa até a si mesma, porque secretamente acolhe agora outras formas de vida subjetivante que se desenvolvem como intimidade relativa apenas a um si mesmo, onde pulsam as forças do desejo, da sensação, da dor, da pulsão, etc. Mas esse é também um novo espaço, ao mesmo tempo físico e psicológico, onde se irão forjar as subjetivações que a experiência de si vai construindo a partir de dentro e que se abre à multiplicidade das sensações. Esse espaço novo, então, já não deverá propriamente ser chamado do corpo, uma vez que aquela unidade que o sustentava se perdeu, como antes, e mais rigorosamente, pede que lhe chamemos da carne, em que a própria carne, como matéria, se torna substância, ou seja, tecido suscetível de ser inscrito de uma individualidade pelos signos particulares da minha experiência, ao mesmo tempo que espaço singular, com vida própria e pulsante, que nada deve à unidade, porque justamente se dissipa no trânsito fluido e multiplicador, infinitamente reverberador das sensações. Esta progressiva desidentificação do corpo com a antiga unidade da alma, cujo espaço foi sendo trocado quer pela manifestação sensível de uma nova consciência de si, quer, sobretudo, pela experiência altamente subjetivante e cada vez mais arrebatadora das sensações, ou seja, pela experiência da carne, como atrás lhe chamei, será, quanto a mim,
o motivo subterrâneo maior do desenvolvimento interno das imagens da arte a partir de finais do século XVI, ou seja, a partir do chamado maneirismo. E, sobretudo, como vimos, ainda que brevemente, a partir de Tiziano, mas também do último Miguel Ângelo, e depois continuadamente até inícios do século XX, ou seja, até Picasso, ficando por agora a necessidade de perceber como se desenvolveu posteriormente. Se tal tematização merece, quanto a mim, toda uma outra e nova abordagem da própria história da arte no Ocidente, uma vez que a arte oriental também nesse aspecto é um caso à parte, capaz esta de explicitar em cada caso o seu tratamento particular, não é menos verdade que esta aproximação desenha uma linha de desenvolvimento que não pode deixar de constituir doravante um dos índices inescapáveis na abordagem desse mesmo conjunto quando procuramos inscrevê-lo de uma significação cultural e histórica. E se percebemos bem, no plano dos exemplos, como esse motivo veio a reverberar visivelmente, desde logo nas formas de mostrar os corpos das figuras que a arte passou a representar desde então, de Caravaggio a Rubens, de Ogers a Ingres, de Fuseli a Blake, de Géricault a Manet ou de Cézanne a Picasso, os exemplos seriam incontáveis, talvez possamos esforçar-nos então por compreender como, afinal, o mesmo motivo esteve igualmente presente na gênese de um movimento interno que se produziu nos modos de representar a natureza envolvente e que se foram tornando cada vez mais analíticos, ou, isto é, no tratamento da paisagem, por exemplo, da paisagem tratada como carne, ou, igualmente, no modo de representar esse outro género maior, que é o do retrato, cuja autonomização, posteriormente elevada à categoria de um género, nos aparece já como consequência muito direta desse mesmo princípio de fragmentação, uma vez que no retrato se separam as cabeças dos corpos, dando-lhes um lugar central, principal, na ordem das representações. O retrato, de facto, ao magnificar o rosto relativamente às restantes dimensões do corpo, reforçou definitivamente esta nova concepção do corpo como espaço que poderia ser separado, quer no plano simbólico, uma vez que nas práticas torcionárias e na guerra tal era já uma realidade conhecida, quer no das representações. Visto, portanto, como parte, e já não como um todo, cujo código repercutiria em cada parte a sólida cifra da sua unidade. Foi ainda Gilles Deleuze quem fez notar que le visage ne se produit que lorsque la tête cesse de faire partie du corps, lorsqu'elle cesse d'être codée par le corps. Ora, este será, doravante, o movimento próprio que se irá desenvolver na pintura dos retratos, cuja presença, na pintura em geral, sobretudo a partir do século XVII, veio a ganhar cada vez mais força, consagrando os retratos como exemplos de um género maior e mesmo de referencialidade absoluta nas práticas pictóricas, como compreendemos também de Velázquez a de Latour. Toda a grande e magnífica série dos autorretratos de Rembrandt, por exemplo, mereceria ser estudada a esta luz. Considerando apenas alguns deles, o facto é que a cabeça de Rembrandt parece ganhar, sobretudo nos autorretratos finais, uma dimensão cada vez mais importante, o rosto a sucumbir dos traços identitários e psicológicos no objeto difuso de uma massa, perdido numa amálgama definida apenas por zonas de intensas sombras. O alegre corpo do pintor, em pose fidalga, com Saskia aos joelhos, como aparecia na cena célebre do Filho Pródigo no Bordel, 1635, em afirmação de um vitalismo extremo, vai cedendo lugar a uma progressiva contenção, raiada por vezes de um traço de melancolia. E ia longe o tempo em que o pintor se fixava sobre o chapéu uma elegante pena de pavão, ou numa orelha um brinco de ouro, ou sobre as vestes uma corrente feita de ouro maciço, em tudo semelhantes às do seu ídolo de juventude de Rubens, ou daqueles seus contemporâneos nobres ou burgueses rapidamente enriquecidos pelo comércio marítimo que explodia a partir dos muitos portos da sua Holanda natal. Não é aqui o lugar de mostrar completa esta arqueologia da desintegração da unidade corporal que se abriu à evidenciação da carne na arte. Podemos, isso sim, compreender como a arte do século XX continuou incessantemente a ser atravessada por essa matriz, de Picasso a Bacon, já que mais de um século antes destes, Goya, em cuja série negra ascendem os signos mais visíveis de uma tragédia sem fim, que os homens prometem a si mesmos como destino, quando a razão adormece, e nas suas séries dos desastres e dos caprichos, o haviam mostrado à saciedade através de corpos esfacelados, fragmentados pela crueldade da guerra, numa visão premonitória de que viria a ser a prática continuada de uma biopolítica, mais tarde experimentada sistematicamente em Auschwitz. Mas vemos igualmente e em pleno, coincidindo com o nascimento da modernidade. E vamos encontrar em Manet os sinais desse motivo. Pensemos
apenas na sua lânguida Olympiade. Mas logo depois também em Cézanne, cujas banheuses, mas também poderíamos dizê-lo das suas maçãs, são afinal de contas restituições ao puro plano carnal daqueles nus que Ingres e David haviam antes disciplinado nesse momento de hesitação a que se chamou neoclássico. Vejamos, no entanto, antes de abordar esta questão, para finalizar, e mesmo que brevemente, um outro exemplo, o de Toulouse-Lautrec. Dele escrevi antes, a propósito de um guache que poderia ter sido pintado por Michel Freud, Mulher a puxar as meias, de 1894, hoje no Museu Toulouse-Lautrec, como exemplar do que pretendo referir. O tema não poderia ser mais freudiano, no sentido de Lucian Freud. O esplendor de uma mulher na sua nudez através da transformação do ato de pintura em ato de desejo. Se, como no outro lugar afirmei, Daumier foi o primeiro a deixar entrar o povo enquanto sujeito na pintura, Lautrec foi quem mais radicalizou esse gesto, introduzindo já não um povo idealizado, como o outro, com toda uma tonalidade de sentido ideológico. O povo dos pobres, ou dos desvalidos, portanto, desculpem, Lautrec foi quem mais radicou esse gesto, introduzindo já não como idealização, como Daumier o fez, com toda a tonalidade de sentido ideológico, isto é, o povo dos pobres, desvalidos, trabalhadores, etc., que viviam dramaticamente as consequências da proletarização gerada pela Revolução Industrial, mas antes representando, de modo a mostrar o povo canalha, o povo de ruas, dos lumpanares, o lumpen. Esse povo canalha, naturalmente desclassificado, nomeadamente das categorias marxistas, por nem sequer chegar a ser sujeito histórico de uma qualquer revolução, tornou-se, pois, na personagem central da sua obra. Não, portanto, gente de grandes feitos, mas tão só sujeitos praticamente anihistóricos, marginais à grande narrativa da história e portadores de uma pobre e desgraçada dimensão epifânica, tão fugaz como a luz de um cabaré. Lautrec imortalizou assim figuras que eram do mais mortal que havia, num total questionamento do que se poderia designar como o heroísmo do representado. Ora, a evidenciação da carne consiste precisamente neste gesto que opera o ato de tratar como imortalizado aquilo que se sabe desde sempre mortal. É pela fenda, pela ferida que se abre desse modo entre duas temporalidades irreconciliáveis, a cotidiana e a da história, que se deixa entrever, como num súbito relâmpago, a verdade da carne, como aquilo que escapa a todo movimento abstrativo da ilusão pictural. Mas não é precisamente essa mise à mort, ou esse acabar de vez com o heroísmo, apontando o caminho humano sob os signos de uma imutável finitude, um dos gestos que por excelência caracterizam a arte moderna? Assim, a rapariga pintada por Lautrec não está nua apenas no seu corpo, antes exibe a nudez da sua carne. Porque não é só ela que está nua, como é a sua própria carne que se mostra quando a surpreendemos e surpreendemos, num ato íntimo em que aquilo que seria da ordem de um sentido unificador, agregador do corpo fixado numa pose, como que se desvanece. Isto encontramos, por exemplo, no Degas, da mesma maneira, constantemente. Não há, pois, nesse modo de abordar o real, qualquer efeito de cosmética, senão o próprio imediatismo do gesto que lhe captura o arrepio da carne, como num instantâneo. E o que nos surpreende, então, é precisamente a deselegância com que o artista sublinha o desarranjo em que o corpo se desunifica e que, desse modo, inscreve um movimento que produz uma total descoincidência com o que seria a unidade da pose. Essa operação de deslocação daquilo que, na normalidade codificada da pose, seria da ordem de uma cosmética para um outro plano de pura evidenciação da carne, é precisamente o que nesta obra desfaz a imagem do corpo como imagem de uma totalidade. E o desarranjo da figura, sublinhado nos cabelos soltos, desalinhados, na toalha à volta do pescoço, no gesto de esticar as meias que caem, serve então para que nela se chegue a evidenciar ou a intensificar o que em outro lugar chamei a carne nua. Toda a tradição expressionista se clarifica precisamente nesta zona, ou seja, aí onde se produz esse estilhaçamento do corpo funcional, operativo, ou, como diria ainda Deleuze, do corpo orgânico, num limiar em que se pode desenhar também o plano da sua máxima erotização, sendo que a erotização consiste precisamente no devir carne do corpo. Momento em que o erotismo é herdado da sua primeira matriz clássica, enquanto a expressividade derivada do atletismo, deixa de se centrar na unidade exterior do corpo e da pele, para resvalar antes para um plano interior, mais próximo do informe, para retomar a bela expressão de Georges Bataille, para o que inscreve os signos do que é mais baixo, mais reles, em direção ao inferior, ao que vai para além da superfície em que a pele o continha e com que se abre um reino de contornos pré-formais.
Ora, naquilo que nos pode interessar aqui, e vou concluir, a pintura verdadeira, ou seja, aquela que concentra em si, seja apenas como memória, essa presença da própria vida, aquela que contém e exprime o que Cézanne designou como la vérité en peinture, seria precisamente essa em que permaneceria como presença ou como contágio uma dimensão do aberto, através da qual se permitiria ao seu espectador resvalar para o seu interior, resvalando ela mesma, simultaneamente, para o interior desse espectador. Será então esse, pouco depois, o motivo maior de Picasso na gênese do cubismo, com as suas liais Demoiselles d'Avignon, uma espanhosa cuja crua nudez que rasga e fere a própria pele da pintura até a revelar na sua carne, interpela o espectador a partir desse limite de desintegração convulsiva do corpo que, no seu imparável movimento, transforma o rosto em máscara. E se o vemos assim é porque o mesmo motivo atravessava já, com uma velocidade impressionante, todo o campo de investigação da assim chamada arte moderna, nos seus exemplos maiores. Da carne aberta de Van Gogh, cujo autorretrato com a orelha cortada é o vívido testemunho de um grito de espanto, logo silenciado pela consciência do absurdo, em que mesmo as paisagens parecem feridas pela luz mais crua, até aos corpos transfigurados por uma luz improvável de Odilon Redon ou de Félicien Rops, ou às massas humanas de Ensor e Permec, passando pela arquitetura feita carne exposta a implorar sob o céu da Catalunha de um Gaudí, e os exemplos poderiam continuar. É essa presentificação da carne, de resto, o que irá tornar possível mostrar um corpo audível entre o grito e o sintoma, nessa constante reinvenção do corpo interior pela carne, que veremos dramatizada por Munch, esterizada por Kirchner e Nolde, ou cruelmente desfigurada por Chaim Soutine, como antes o víramos nos corpos contorcidos de Sparnos, pelo delírio das sensações descontroladas, na obscena dramaturgia da carne, de um Egon Schiele. Corpos de delito de Picasso, corpos boêmios de Amadeu Modigliani, a velocidade transfiguradora dos corpos futuristas de Bala ou Severini, os corpos desintegrados pelo gesto dadaísta de Haussmann ou de Picabia, os corpos mecanizados numa proletarização sem fim de Léger, ou as inquietantes imagens de Rouault, revelando o estado intervalar em que o rasgar do corpo abre até ao êxtase místico, ou, mais recentemente, os corpos desfigurados pela consciência trágica da sua carne triste, de Francis Bacon ou de Lucian Freud, ou as projeções performativas de Jackson Pollock e de Yves Klein, em que o corpo entra em puro devir gesto. Foi Heidegger quem terá primeiramente aludido a esta questão nos seus seminários de 1929-30. L'essence de la vie n'est accessible que sous la forme d'une observation destructive. Mais cela ne veut pas dire que la vie, comparée au Dasein humain, serait de moindre valeur ou d'un degré inférieur. Au contraire, la vie est un domaine qui a une richesse d'ouverture telle que le monde humain ne la connaît peut-être pas du tout. É esse conhecimento da riqueza da vida que a arte continua a pretender, e é ela que se revela a nós quando, pelas significações da arte, assistimos ao desfazer dos corpos no seu amplo devir carne. Muito obrigado.